1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. 1 Timóteo 5, do 9 ao 10. Diz assim: designe algumas viúvas, Paulo dizendo para Timóteo, né? Designe algumas viúvas para o ministério especial de dar assistência. Elas deverão receber, em retribuição, sustento da igreja. Elas devem ter mais de 60 anos de idade e um único casamento. Quer dizer, viúvas que tiveram apenas um casamento e o marido morreu, né? Deve ter reputação de saber criar os filhos, quer dizer, ter filhos bem educados, né? Ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Amém? Tá? Então elas iriam fazer parte de um grupo que eu posso dizer assim, o grupo do diaconato, né? Seriam diaconisas da igreja, esse grupo de viúvas, tá certo? Tá? Então fica bem específico aí. Agora eu vou ler o comentário, porque o terceiro ponto fala sobre a contribuição das viúvas para o ministério da igreja. Então o comentário é esse. Havia na igreja duas listas de viúva. A primeira lista era formada pelas viúvas necessitadas que precisavam ser assistidas pela igreja, que nós tratamos na semana passada desse assunto. A segunda lista, é a que nós vamos tratar hoje, era formada pelas viúvas que deveriam prestar serviço de assistência aos santos. Amém? John Stott mostra que o enfoque dado dos versículos é a manutenção financeira das viúvas, o que em primeira instância é dever de seus parentes, e somente se torna obrigação da igreja para aqueles que não têm parentes. Quer dizer, a igreja só assume responsabilidade da manutenção de uma viúva quando, primeiro, ela não tem parente para cuidar dela. Segundo, nos dias de hoje, ela não tem uma pensão, ela não tem a sua aposentadoria, então ela não tem de onde tirar recursos, não tem o seu sustento. Que hoje em dia é algo muito difícil, né? Muito difícil, tá certo? Mas a igreja deve priorizar na assistência social essas viúvas necessitadas, né? Há algumas que ganham um salário mínimo, se você puder ajudar com uma cesta básica, você já dá uma boa ajuda para essa viúva, né? Tá? Então é importante a gente verificar as viúvas que têm necessidade. Nós falamos desse grupo das viúvas necessitadas a semana passada, tá? A ênfase agora é sobre as viúvas que deveriam ser arroladas para um trabalho especial na igreja. As viúvas que têm condição de servir a igreja, amém? Tá? No caso, como diaconisa, tá certo? E aqui Paulo diz que elas devem atender, principalmente ajudar as pessoas de fora, né? Os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos, né? Quer dizer, deve visitar, deve procurar saber como eles estão, deve reanimá-los, fortalecê-los na fé. Tem todo um trabalho que as viúvas no serviço diaconal, da assistência ao pastor, elas podem fazer, tá? Essas viúvas assumiam o compromisso de não casarem. Então veja bem, eram viúvas que tinham compromisso de não casarem, tá? Por isso que Paulo fala que elas devem ter mais de 60 anos, mais de 60 anos. Por quê? Tá? Naquele tempo, se pensava que as mulheres com mais de 60 anos, elas tinham praticamente abafado a questão sexual.
Amém? Eram mulheres que viviam mais tranquilas nessa questão sexual. As viúvas com menos idade eram mais folgosas, né? Elas queriam mais saber, era de casar. Então essas viúvas, amém, deixa elas irem procurar a vida delas, deixa elas casarem, não é verdade? Então vamos lá. Por isso, as viúvas mais novas não faziam parte desse rol, mas deveriam se casar e criar filhos. Ó, no versículo 11 ao versículo 15, Paulo diz assim, ó, não inclua viúvas jovens nesta lista. Amém? Então logo sejam incluídas na lista, vão querer sair dela, mais dispostas a arrumar outro marido que a servir a Cristo dessa maneira. E ao quebrar sua palavra, corre o risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Não prefiro que as viúvas jovens sigam... Ele diz assim, ó, não, prefiro que as viúvas jovens sigam a vida, se casem, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivo aos seus críticos para acharem nelas alguma falta. Algumas delas já se desviaram seguindo Satanás, quer dizer, seguindo o mundo, indo para o mundo, acabaram se desviando. Então, do versículo 11 ao 15, amém, Paulo descarta as viúvas mais novas, mais jovens, que ainda tinham idade para um novo casamento. Tá? Vamos lá. Então, essas viúvas, não se trata da lista de viúvas que devem ser assistidas, mas das viúvas que devem assistir. Então, existe o grupo das assistidas, amém? Que a igreja tem que servir, e as viúvas que podem servir, que podem ajudar. Então, essas viúvas que nós estamos tratando agora, tá? Vamos lá. John Stott destaca que o primeiro grupo de viúvas devia receber sustento financeiro e o segundo, oportunidades no ministério, ao lado dos presbíteros e diáconos. Por isso que eu falei diaconisa, amém? Eram viúvas que poderiam ser encaminhadas para o ministério diaconal, tá? Poderiam servir como diaconisa. Timóteo deveria honrar as viúvas que precisavam de socorro e arrolar as viúvas que deveriam desempenhar um ministério importante de cooperação na igreja. Tá? Então ele deveria dar assistência para as necessitadas e deveria encaminhar para o serviço aquelas que estavam dispostas a servir. Amém? Tá? Que poderiam cooperar na igreja. É provável que esse ministério das viúvas se tenha consolidado na igreja primitiva, como é sugerido em Atos 9, 36 ao 41. Eu pediria para a pastora Renata pegar para mim, Atos 9, versículo 36 ao 41. E quando a pastora Renata pega ali, Atos 9, 36 ao 41, eu vou dar continuidade aqui no comentário para não atrasar. A partir do segundo, e sobretudo no século III, as viúvas oficialmente constituídas dedicavam-se à oração, davam assistência aos enfermos, cuidavam dos órfãos, visitavam cristãos na prisão, evangelizavam mulheres pagãs e ensinavam as que se convertiam, preparando-as para o batismo. Amém? Tá? Então esse grupo de viúvas, elas davam assistência na igreja. A que tipo de pessoas? Aos enfermos, elas cuidavam dos órfãos, elas
visitavam cristãos na prisão, elas evangelizavam mulheres pagãs, ensinavam as que se convertiam e preparando-as para o batismo, né? Ensinavam as que se convertiam, preparando para o batismo. Eram viúvas atuantes. Eu lembro que nós tínhamos uma conhecida, uma senhora, mãe, foi mãe de uma pessoa que era membro da igreja, né? E ela dava assistência espiritual aqui no presídio em São Vicente. Ela ia todo domingo à tarde para o presídio. Lembra? Lembra, pastora Renata? E ela tinha um trabalho de evangelismo ali. E ela encaminhava muitos presos para o batismo também. Ela tinha um trabalho muito especial ali no presídio. Era uma senhora, infelizmente já partiu para a eternidade, né? Mas era alguém de um testemunho muito poderoso em nível de pregação do Evangelho. Amém? Pastor Renata, Atos 9, 36 ao 41. Pode ler. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, trazido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Acho que tá bom até aí. Tá, porque o importante aqui é... Isso, o versículo 36 e 37, né? Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. É o tipo de viúva que nós estamos falando, né? Que pode dar assistência na igreja. Tá certo? Pode dar assistência na igreja. Ela tem o dom, né, pastor, da generosidade, né? Verdade. A gente trabalhou na Assembleia de Deus, Renata? E a gente via muita viúva envolvida com o trabalho. Amém? Ajudava a igreja de uma forma do comum. Não só assistência social, né? Mas também no grupo de oração, nas visitas, né? Eu tinha a minha tia, ela subia o morro, ela ia até quase no topo do morro para levar a cesta básica, ela nunca pediu para a igreja. E a minha tia, ela ganhava o salário dela, ainda ajudava uma irmã da igreja que tinha quase 10 filhos. Eu lembro que eu ia com a minha tia, ela subia o morro, levando sacola, carrinho, entendeu? De compras dessa irmã. E a minha tia nunca divulgou nada para ninguém, só ficava entre ela, Deus e a gente. Entendeu? Eu e ela. Entendeu, pastor? Amém. Ela era uma Dorcas. Entendeu? A gente via que ela tinha esse dom. Entendeu, pastor? Amém. Então tá aí, Dorcas é um exemplo de viúva que servia o ministério. Eu fico assim impressionado, hoje em dia, amém, o grupo de mulheres poderia fazer muito mais dentro da igreja, né? Poderia ajudar no trabalho de visitação, né? Visitação. Tem muita mulher que não faz nada à tarde. Tem um grupo de mulheres que trabalham, né? Eu sei que trabalham. Mas tem muita mulher que não tem afazeres de tarde, né? E poderia visitar, poderia evangelizar, poderia fazer um trabalho assistencial muito melhor, né? E muitas vezes não fazem, ficam ociosas e espiritualmente acabam não crescendo e não se desenvolvendo, né? Eu gostaria que o grupo de mulheres da igreja Rema, em 2022, amém, fosse mais ativo. Tá certo que nós estamos aí 2 anos num sofrimento terrível, né? E antes da pandemia, até que o grupo de mulheres estava se levantando bacana, né? Bem bacana, né? Mas eu espero que a pandemia fique para trás
e o grupo de mulheres agora em 2022 se levante do mesmo jeito que era antes da pandemia, né? Todos juntos, congregando, amém, visitando, fazendo trabalho de assistencial, trabalho de oração, amém, né? Nos grupos de oração. Então, seria muito importante, não é verdade, as mulheres. Por exemplo, eu estou às quinta-feira, amanhã, por exemplo, eu vou estar lá a partir das 9 horas da manhã. Tem muita mulher que poderia estar lá, tirar uma horinha da manhã e estar junto comigo lá, buscando a Deus, orando junto comigo, não é verdade? E ali é um trabalho de oração muito bacana, porque ali eu converso, ali eu pastoreio, ali eu dou uma palavra, a gente ora junto. A gente ouve os desabafos. A gente ouve os desabafos. As irmãs vão lá, alguns Né? Porque trabalho de oração não é só dobrar o joelho e ficar falando, não. Né? O trabalho de oração tem todo um esquema, principalmente, de ajuda. Amém? A gente fala com Deus e Deus ajuda as pessoas por meio da gente que estamos ali. Né? Então, seria muito bom as irmãs, as mulheres que têm tempo, os homens que têm tempo, que são aposentados, que trabalham à noite, que poderiam estar junto com a gente ali na parte da manhã. Tá certo? Então, é muito importante se levantar, né? E esse grupo de mulheres aí poderiam já tomar uma atitude de se levantar. Vamos lá. Quais são os critérios a serem observados a esse grupo que teriam oportunidades no ministério? Quais são os critérios a serem observados a esse grupo que teriam oportunidade no ministério? Esse grupo de viúvas que teriam oportunidade no ministério. Vamos lá. Em primeiro lugar, a parte A do versículo 9. As viúvas deveriam ter ao menos 60 anos. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Na antiguidade, 60 era a idade em que se reconhecia que alguém se tornava um velho ou uma velha, um idoso ou uma idosa, tá? E aqui diz assim, ó, e as paixões sexuais da mulher podiam ser consideradas esvaziadas de seu perigo. Achei interessante essa colocação aqui nesse comentário. Amém? As mulheres de 60 anos, com raras exceções, amém? Não vou botar minha mão no fogo por todas, mas com raras exceções, tem menos fogo. Amém? Né? Podemos falar assim, pastora Renata? O que você acha? Eu tenho 60 anos, não sei. Cada uma responda por si. É o comentário aqui, né? Mulheres poderiam ser consideradas esvaziadas de seus perigos. Amém? Perigo é o fogo, né? Botar a mão no fogo lá vai queimar, né? Oh, Deus. Tá? A gente tá brincando assim, mas a gente tá entendendo, né? Eu tô entendendo aqui. Amém? Ele colocou uma faixa etária a mais de 60 anos, porque naquele tempo se acreditava dessa maneira, tá? Eu não posso medir o tempo de Paulo com os dias de hoje. Não é verdade? Então, cada um aí vê o que sabe, né? Tá? Eu não vou bater o martelo que mulher de 60 anos perdeu o fogo. Amém? Tá? Mas aí, pelo menos está mais sossegada. Não é verdade? Perto de uma mulher de 30, né? De 30, de 20, está mais sossegada. Amém? Vamos lá. Mais resolvida, podemos dizer assim também. Em segundo lugar, deveriam ter um só marido. Tenha sido esposa de um só marido. É viúva de um marido só. Amém? Tá? Casou com aquele morreu e ela ficou viúva e não casou com mais ninguém. Tá? Então é esse tipo de viúva que poderia servir no ministério. Isso.
Numa época marcada pela fragilidade do casamento e pela facilidade do divórcio, essas viúvas eram exemplo de pureza e fidelidade conjugal. Obviamente, isso não significa que elas não tenham se casado novamente, uma vez que o próprio apóstolo orienta as viúvas mais novas a se casarem de novo. Amém? Tá? Então, as viúvas mais novas, o apóstolo Paulo sugere que elas casem de novo. Pode ser que alguma viúva, depois de 60, resolva casar. Não é pecado. Amém? Tá? Isso é válido. Só que depois que ela casou, eu não sei se ela vai ter o mesmo tempo de uma viúva que não é casada para o serviço da igreja. Né? Vamos lá. Em terceiro lugar, deveriam ter a reputação de boas obras. Diz assim no versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Ah, viu? Tem que ter boa reputação de boas obras. Essas mulheres precisavam ter bom testemunho da igreja. Uma igreja cujos membros ou obreiros desfrutam de boa reputação tem credibilidade. Por outro lado, nada depõe mais contra uma igreja que ter em seu meio membros e obreiros indignos. Eu vou repetir. Essas mulheres precisavam ter bom testemunho da igreja. Então elas precisavam passar pelo crivo do bom testemunho da igreja. A igreja teria que dar testemunho, um bom testemunho dessa viúva. Né? Essa viúva é joia, essa viúva é pura, essa viúva é uma pessoa idônea. Amém? A igreja que aprova, né? Tem a aprovação da igreja. Aí vem outro comentário. Uma igreja cujos membros ou obreiros desfrutam de boa reputação tem credibilidade. Amém? Por outro lado, nada depõe mais contra uma igreja que ter em seu meio membros e obreiros indignos. Amém? Tá? Por outro lado, bom são quando a igreja tem membros de boa reputação. Mas do outro lado, amém? Quando uma igreja tem membros, viúvas de má reputação, de obreiros indignos, é muito chato para a igreja. A igreja perde a credibilidade. Ela enfraquece a credibilidade. Essa que é a verdade. Vamos lá. Quarto critério. Deveriam ser boas mães. Boas mães. Tenha criado filhos. A criação dos filhos no temor de Deus é um dos mais esplêndidos testemunhos para a sociedade. Amém? A criação dos filhos no temor de Deus é um dos mais esplêndidos testemunhos para a sociedade. Tá? Então esse é o quinto critério. Ser boa mãe. Boa mãe, né? Em quinto lugar, deveriam ser hospitaleiras. Exercido hospitalidade. Né? No mundo antigo, as pousadas eram notoriamente sujas, notoriamente caras e notoriamente imorais. Portanto, aqueles que abriam seu lar aos pregadores itinerantes prestavam um importante trabalho à causa do Evangelho. Amém? Hoje em dia está difícil, né? Bem, está difícil dos dois lados, né? Está difícil você confiar em quem você pode colocar dentro da tua casa. Amém?
Mas também está difícil quem está disposto a acolher, Verdade. tá? É muito egoísmo, né? Às vezes é muito egoísmo, Avareza. tá certo? Tem muito disso. Se tiver um pregador, uma boa índole, um bom testemunho, Já conhece, né? Né, Porque que- é do meio, já conhece. recebido pela igreja, Isso. a igreja não tem condições de pagar um hotel, Isso. amém? Se tivesse um irmão, uma família que recepcionasse esse pregador, essa pessoa é um bom hospitaleiro, né? Pastor, na época que a gente fazia muita viagem, lembra? Quantos irmãos nos acolheram nas suas casas, lembra? Pastor? Nossa, E fomos muito bem tratados, né, pastor? eu já fui pregador itinerante, né? Olha, E verdade. como pregador itinerante, eu fui acolhido em muitas casas de irmãos hospitaleiros. Não sabia o que fazia comigo. Era um verdadeiro hotel 5 estrelas, a casa deles. Verdade. Né? Olha, chegava no café da manhã, aquele banquete, almoço, Viu, pastor? jantar, No trato, né, pastor? No amém? trato, né? Cedia o quarto, No trato, né? cedia o pastor? quarto pra Cedia o gente. quarto, né? Exato. Recebeu a gente muito bem. Eu lembro lá em Pedro de Toledo, eu nunca esqueço, né? A família da Neide, né, pastor? Lembra da irmã dela? Lembro. A irmã dela, toda vez que você ia lá pregar, lembra? E aí você, né, a Dani, ela tinha um quarto para nós, né, pastor? Lembro. A irmã da Neide, eu nunca esqueço. Esquecido o nome dela, né? Eu não lembro. Eu lembro que tinha a irmã da Neide. Irmã da Neide, é. Nossa, ela, pastora Renata, aqui está o quarto para você chegar. Era uma bênção. É verdade. Né, pastor? É verdade. Em Pedro de Toledo. Amém. Vamos lá. Hoje em dia as pessoas não querem, né, pastor? A minha casa, né? Nada é nosso, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Né? Vamos lá. Sexto critério. Deveriam ser humildes. Lavado os pés aos santos. Lavar os pés dos santos era trabalho dos escravos. Era a mais baixa de todas as tarefas. Só as pessoas verdadeiramente humildes tinham essa disposição. Jesus engrandece essa atitude humilde quando ele mesmo se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. João 13, versículo 4. É a grande prova de humildade, lavar os pés. Amém? Lavar os pés. Bem, por que essa questão do lava-pés, naquele tempo, era uma coisa assim normal? Porque não havia sapato fechado. Amém? O povo andava de sandálias, amarradas, né? Então os pés se pegavam muita poeira. E na Palestina, amém, a terra ali é um semiárido, né? Então tinha muita terra, então tinha muita poeira. Então era o costume, né, das pessoas que iam visitar, chegavam na casa, para não entrar de pé sujo, os escravos iam com um balde, uma toalhinha e ali lavava os pés. E aí Jesus usou isso como um exemplo de humildade. Amém? Ele, Senhor, Rei, amém? Filho de Deus, deu o maior exemplo de humildade lavando os pés. Amém? E a partir dali isso serviu como exemplo de humildade. Tá? Vamos lá. Em sétimo lugar, deveriam prestar auxílio aos necessitados. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Qualquer um que não cuide dos membros... Opa, peraí. Aqui, ó. Ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Amém? Socorrer os atribulados. Numa época de intensa perseguição à igreja, muitas mulheres visitavam e socorriam os crentes que padeciam prisões e aflições por causa da fé. Amém? Onde estão as irmãs? Onde estão as viúvas? Onde está o grupo das irmãs que visita os atribulados,
que visita os que se afastaram. Independente Amém? de ser viúva. Cadê esse... Olha, eu peguei a lista hoje dos irmãos que se afastaram. Irmão, quantos irmãos se afastaram da igreja? E às vezes, pastor Valmir, só nós é quem ligamos. Você não vê irmão nenhum falar, pastor Valmir, eu liguei para fulano de tal. Não falam nada. A gente precisa melhorar muito nessa área, Viu, pastor? né? A obrigação não é só do pastor, a obrigação é de todos os membros do corpo. Todos esses irmãos que eu peguei ali, amém, eu já liguei, eu já falei, eu já conversei, Nós já amém? fazemos isso. Mas eu não sei se esses irmãos fizeram alguma coisa, né? Se visitaram, se falaram, se telefonaram, Isso aí. né? Então eu não sei. Então a gente precisa, amém, se movimentar dentro da igreja, tá certo? A gente precisa se movimentar. A verdade é que esses 2 anos aqui, esses 2 anos aí, amados, nós sofremos uma paralisia muito forte. E a gente precisa se reativar. Amém? A gente precisa se reativar. A gente precisa de um tranco para se reativar. Né? Em 8º lugar, deveriam ser altruístas. Altruístas. Se viveu na prática zelosa de toda boa obra, que é o versículo 10. Né? Elas devem ter mais de 60 anos de idade, em um único casamento, devem ter reputação de saber criar os filhos e ajudar as pessoas de fora. Amém? Deve pensar nas pessoas de fora, deve ser zelosa em toda boa obra. A prática desses serviços humildes e altruístas é que qualifica uma viúva para assumir essas atividades de assistência aos santos, na condição de uma obreira designada pela igreja. Amém? Eu espero, em 2022, levantar muita diaconisa. Amém? Mulheres que se envolvam com a igreja de verdade. Amém? De verdade. Então tá aqui os 7 critérios, os 8 critérios, né? Amém? Para as viúvas que teriam oportunidade no ministério. Amém? Que tipo de viúva seria essa? Primeiro, as viúvas deveriam ter ao menos 60 anos. Segundo, deveriam ter um só marido, quer dizer, viúva de um só marido. Né? Terceiro, deveriam ter a reputação de boas obras. Quarto, deveriam ser boas mães. Quinto, deveriam ser hospitaleiras. Sexto, deveriam ser humildes. Sétimo, deveriam prestar auxílio aos necessitados, socorrer os atribulados. Oitavo, deveriam ser altruístas, pensar mais no próximo do que consigo mesmo. Amém? Pessoas de renúncia, mulheres de renúncia, viúvas de renúncia. Amém? O altruísta é a pessoa que se dedica aos outros. Se dedica ao próximo, né? Entendeu? Ela pensa mais no próximo do que em si mesmo. Ela dedica aos outros, né? Então eu vou ficar por aqui nesse assunto. Eu falei para vocês que eu não iria prolongar muito, né? Tá? Então tá aqui esse terceiro tópico, terceiro ponto, a contribuição das viúvas para o ministério da igreja. Versículo 9 e versículo 10 foi o que eu acabei de estudar com vocês. A semana que vem, a gente vai para o 4º ponto, que é do versículo 11 ao 16, que diz assim: riscos enfrentados por viúvas mais jovens.